na Câmara dos Deputados, pessoal, que aprovou o texto base da proposta de emenda à Constituição que pretende blindar parlamentares de processos criminais. Eu vou aqui com a Jess Peixoto para nos trazer da forma mais precisa, pelo menos nessa largada a gente já opina o quanto nós quisermos, mas pelo menos qual foi a articulação por trás, quem participou, quem protagonizou essa orquestração rumo ao que muitos já se referem como PEC da blindagem. Quem acabou aprovando está dizendo que é a PEC dos reféns contra o Supremo. Afinal, quem está certo nessa história? Sua leitura, sua análise. Primeiro eu vou desmontar essa narrativa. Dizer que essa PEC está tentando barrar o Supremo Federal em relação a situações de foro ou situações até mesmo ali na tribuna é falso. E eu vou te dizer por quê. A maior prova disso está na própria PEC. Essa PEC expande o foro privilegiado também aos presidentes de partido. Isso significa que Kassab agora será julgado no Supremo, que Valdemar da Costa Neto será julgado no Supremo. Então me parece extremamente contraintuitivo e falso dizer que ampliar o poder do Supremo de julgar os presidentes do partido seja restringir o Supremo. Isso não faz sentido. Mas eu vou te falar o que essa PEC de fato faz. Essa PEC, ela no final do dia impediria o processo do mensalão de sequer existir. E sabe por quê? Porque antes de 2001, nós tínhamos um mecanismo parecido. Então, não se viam operações de combate à corrupção, operações até punitivas, processos em relação aos parlamentares dentro do Congresso Nacional. A PEC 35, em 2001, muda isso. Em 2006, o mensalão é possível por causa disso. O que aconteceria em um mundo em que o José Dirceu e tantos outros, ou parlamentares, André Vargas, tantos parlamentares que foram sim julgados, eles pudessem ter uma votação secreta de seus colegas que ia dizer se o processo deles pode ser aceito ou não. Mais uma vez, aqui a gente não está falando sobre prisão, restrição de passaporte, a gente não está falando sobre direitos. A gente está falando sobre processo. E o que é o processo? O processo é quando o Ministério Público oferece ali aquele indiciamento e o juiz vai falar, olha, realmente tem base aqui, vai virar réu. Ou o juiz vai falar, não tem base aqui, vai arquivar. Inclusive, vale mencionar que em muitos processos de parlamentares, o STF arquiva, de fato. Então, assim, não se engane. Isso impediria o combate à corrupção. E tem muita gente falando, mas tem muita gente que foi solta. Mas você prefere um mundo em que essas pessoas nem são julgadas, em que elas nem passam por um tribunal, porque é esse mundo que a PEC da blindagem, sem dúvida nenhuma, leva. É uma vergonha. E os defensores da PEC estão dizendo, né, mano, para ganhar algum respaldo, pelo menos colocar um verniz, assim, de credibilidade ou legitimidade, citando que é uma cópia, letra por letra, palavra por palavra, ipsis literis do parlamento alemão e de como os alemães conduzem a responsabilização dos seus pares ali no Bundestag, certo? Mas, de qualquer forma, tem um componente político aqui por trás. O que se diz nos bastidores foi toda a direita bolsonarista vai apoiar com força essa dita PEC da blindagem para, logo na sequência, Centrão e adiante em pautar a anistia. Parece que, mais uma vez, vão apenas ter o ônus de ter aprovado e embarcado de cabeça nessa PEC para simplesmente a anistia ficar rodando em círculos e nada ser de fato pautado. Mais uma vez, eles têm o ônus e não têm o bônus na visão deles. Você acha que eles vão ficar com a bucha na mão mais uma vez? Eu acho que esse é o discurso, Marinho. Que o discurso para enganar eleitores incautos é que estão fazendo tudo em nome da anistia. A realidade é que o patrimonialismo no Brasil, historicamente, sempre conseguiu usar discursos pretensamente ideológicos para blindar, para mascarar, para passar um verniz nos seus interesses claramente patrimonialistas, de defesa contra a possibilidade de serem responsabilizados em função dos seus crimes. Veja só, nós já tivemos um dispositivo semelhante a esse em vigor, desde a Constituição até 2001. E nesse intervalo, houve 254 pedidos de investigação contra parlamentares. Apenas um foi aprovado. E dos 253 processos negados na época para investigar parlamentares, tinha de tudo, até envolvimento em tráfico de drogas. E o caso de um deputado chamado Idelbrando Pascoal, que literalmente, Marinho, depois veio a ser condenado por esquartejamento. E essa pessoa foi
blindada de ser punida enquanto foi deputado federal. É disso que a gente está falando. Estão recriando uma estrovenga absurda que basicamente vai gerar o espaço perfeito para que o crime organizado, que a gente acabou de falar na pauta anterior, que está matando delegados, se infiltre ainda mais dentro da política para ter uma blindagem oficial. É disso que se trata. A gente está falando aqui não é de esquerda contra direita, não é de bolsonarismo contra petismo. A gente está falando sobre ter uma república ou ter um sistema de casta que se protege do cidadão. Não, a realidade é que ontem o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, se mostrou um sindicato. E não se enganem, é muito difícil essas condenações e essas ações em relação aos seus pares. E vale mencionar que vários parlamentares do Partido dos Trabalhadores do PT votaram de maneira favorável, tal como vários parlamentares da direita votaram. E tal Tem como até de uma direita sobre votaram isso, contra o Marcel Van Hatten. Boa, Jess, boa. Mano, eu vou até pedir para nossa produção aqui projetar na tela um gráfico aqui, até para a gente ajudar, a gente conseguir seguir ilustrando exatamente qual foi a composição dos votos e a porcentagem de apoio dos partidos à PEC da blindagem, né? Pois é. Apenas 4 partidos foram de fato contra, né? O PSOL, o PCdoB, a Rede, que tem poucos deputados, e o Novo, que teve um deputado que faltou, mas todos que estavam presentes foram contra. Aí você começa a ver os partidos que fizeram acordos. O PT, por exemplo, se dividiu. O Solidariedade também se dividiu, e a partir daí começa a ter os partidos que foram mais massivamente a favor desse projeto. Nessa segunda tela a gente vê como progressivamente, chegando até o PL, nós tivemos os partidos do centrão e da direita majoritariamente, mas também deputados, por exemplo, do PSB, que é um partido supostamente de centro-esquerda. Partido da Tabata. Pois é, a Tabata votou contra, mas o Pedro Campos, cunhado dela, votou a favor. Briga no churrasco. Atualizaram, Guilherme Sugimori, atualizaram a sigla PEC, virou agora, acho que, parlamentares encobertando crimes. É por aí? Bom, é um show matinal e, honestamente, eu não tenho adjetivos civilizados para tratar aqui da minha opinião sobre essa PEC, tá? Eu acho que eu concordo com todos os meus colegas aqui, sou absolutamente contra. O levantamento que o Mano falou, dizendo que 253 casos entre 88 e 2001 foram arquivados, demonstra muito bem como isso vai ser lidado na prática. E eu acho até que todos os meus colegas foram muito gentis em dizer que o Legislativo tenta dar um verniz de legitimidade, dizer que é para permitir, porque o nosso Legislativo atualmente, ele anda abandonando essa ideia de legitimidade, de perfil. A gente vê essas negociatas de, o meu interesse é votar a anistia, meu interesse é votar a PEC da blindagem, então eu vou travar pautas de interesse brasileiro abertamente. Quer dizer, a gente está vendo o Legislativo se esvaziar desse verniz de legitimidade, de dizer que está agindo em interesse do Brasil para proteger cada vez mais interesses próprios abertamente. É o caso aqui. Isso vai travar qualquer investigação, vai acabar com as investigações no Legislativo. Isso, é claro, a gente está em um cenário onde haverá muitas investigações contra o Legislativo por causa dos desvios, possíveis desvios e desvios que vêm ocorrendo desde a questão do orçamento secreto. Isso vai ser uma blindagem. A ideia aqui é você não ter mais investigação criminal. A gente falou em crime organizado e nós estamos vendo o crime organizado entrar nesses setores, participa faz tempo, mas a gente está vendo isso cada vez mais. O que acontece se você garantir uma blindagem? O crime organizado passa a focar nesse setor, sim, tendo certeza da impunidade. É isso que a gente vai fazer. A gente vai vender o Legislativo, garantir que não haverá punição, vender ele para setores do crime organizado e acabar de enterrar o Brasil. Essa resposta, essa alegação de que o STF tem agido muito ou que tem havido muitas acusações, gente, essas acusações são uma resposta a uma atuação exagerada do Legislativo, que capturou o orçamento. Exatamente. Tá? Então o Centrão e o Legislativo não só capturou o orçamento, a farra das emendas completamente, enfim, dominado por eles, mas acho que
Trata-se aqui, pessoal, vamos dar nome aos bois, um passe livre para delinquir a partir de agora. Indo adiante, nos moldes que foi aprovado, lembrando, pessoal, até teve 232 votos da base governista, alinhado com o governo federal, então esse também discurso de neutralidade do PT e a própria presidente ali do PT, se não me engano, ela segue sendo, ou pelo menos uma grande líder ali, a Gleisi Hoffmann, dizendo que, veja bem, isso não é comigo, nada para ver por aqui, despistando, né, a ministra do Gabinete da Segurança Institucional da Presidência, né? De qualquer forma, vamos seguir repercutindo aqui logo mais. É um debate que merece que a gente contextualize aqui, porque eu sei, pessoal, cansa. Você do outro lado vai ficando cada vez mais impotente, anestesiado, vai perdendo, o absurdo vai sendo naturalizado. Eu acho que cabe a nós aqui o mínimo de responsabilidade para seguir dimensionando o que na prática isso pode acabar acarretando, olhando adiante, na vida nacional. De qualquer forma, a gente já vai retomar esse papo logo menos, não sem antes acionar a nossa repórter Danúbia Braga,